A paz do Senhor para todos. Estou muito feliz de estar aqui mais uma vez para pregar a palavra de Deus. Acabamos de ouvir alguns louvores e louvores que edificam a nossa alma e que nos deixa muito feliz com as coisas de Deus. Hoje Deus preparou uma palavra para mim, para você, que está lá em Mateus capítulo de número 25. Eu vou ler dois versículos desse capítulo, que está no versículo de número 13 e 29. No 13 diz: Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. E no 29 está escrito: Porque a qualquer que tiver será dado e terá em abundância, mas ao que não tiver, até o que tem se lhe há tirado. Amém? Uma palavra bastante forte, mas é a palavra de Deus para esse dia. Antes de Jesus falar esses sermões, antes dele passar por momentos assim de sofrimento, onde ele seria entregue, seria preso, depois crucificado, ressuscitado e depois apareceu aos seus discípulos, apóstolos e muitas outras testemunhas, e ser assunto ao céu. Ele pregou uma série de sermões que são chamados sermões proféticos, que fala muito a respeito da sua vinda. Após a sua ida, ele prometeu voltar. João, capítulo 14, diz: Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, vou-lo teria dito: Vou preparar-vos lugar e voltarei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então o desejo de Jesus é voltar. Voltar para levar a sua igreja, para levar a mim e para levar a você. O maior sacrifício ele já fez por nós, para nos salvar. Mas, como ele fala aqui nesta parábola, há a necessidade de vigilância e também a necessidade de compromisso. Se Jesus voltar hoje, como é que nós estaremos? Como é que ele vai nos encontrar espiritualmente falando? Será que estamos bem com ele? Será que nós estamos bem espiritualmente? Estamos cheios da sua presença? Estamos cheios da sua glória? Estamos com sede da sua palavra? Com sede de sentir a doce presença do seu Espírito em nós? Será que ele vai encontrar alguém com desejo desse encontro maravilhoso? Essa é a pergunta. E outra pergunta é: o que nós estaremos fazendo quando ele voltar? Porque Jesus está voltando. Nós estamos vendo os sinais na terra. As pessoas veem essa situação de pandemia e não vê a hora de passar. Mas essa pandemia é uma das profecias dos últimos tempos. Que haveriam pestes, que haveriam fome, que haveriam guerras. Nunca na terra se ouviu uma situação como essa.
mas muitas delas já estavam profetizadas. E temos que ter essa situação como uma profecia do Senhor. Pestes, doenças nos últimos dias. E essa parábola desses 2 versículos fala sobre a questão da vigilância e da responsabilidade que nós temos que ter para com o reino de Deus. E por isso precisamos estar atentos a tudo que está acontecendo. Está registrado na palavra de Deus como profecia e também como responsabilidade de cada um de nós com relação ao seu reino. Então essa parábola, ela fala a respeito, a primeira, das 10 virgens, 5 loucas e 5 prudentes. As 5 prudentes levavam azeite nas suas lamparinas de reservas para manter por um momento de falta as suas lamparinas acesas, ou suas lâmpadas acesas. Mas as loucas não se preocuparam com isso, sabe? Pensaram, o noivo vai demorar e vai dar tempo. Não vai dar tempo. Muitos vão ser pegos de surpresa, porque o Senhor virá. E muitos serão surpreendidos se não tiverem azeite em suas lamparinas, em sua vida. O azeite simboliza o Espírito Santo. O azeite simboliza a pessoa que está ali buscando o Senhor em oração, lendo a palavra, meditando a palavra, ouvindo a palavra, praticando a palavra, fazendo chegar a palavra de Deus até outras pessoas. Jesus não queria que seus discípulos ficassem desapercebidos com relação ao seu reino, com relação à vida que eles tinham que ter de intimidade com Deus, de busca ao Senhor. E isso passa para cada um de nós também, porque nós somos discípulos do Senhor e precisamos manter as nossas lâmpadas acesas diante do Senhor e ter reserva. Por que reserva? Porque há lutas, há dificuldade, há tribulações. Nós precisamos manter as nossas lâmpadas acesas perante o Senhor. O que é essa reserva? É a fé, é a confiança no Senhor, confiança nas suas promessas, no cumprimento da sua palavra. A fé é necessária. Sem fé nós não chegamos a lugar nenhum. Jesus disse assim, a palavra de Deus diz assim, que sem fé é impossível agradar a Deus. Porque importa que aqueles que se aproximam de Deus creia que Ele existe e é galardoador daqueles que o buscam. E diz mais sobre fé. A questão que a fé, ela vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Aqui nesse texto dessa parábola, o noivo é Jesus, e a noiva representa a igreja, cada um de nós que seguimos a Jesus, que confessamos os nossos pecados e nos arrependemos, aceitando e recebendo a Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. Mas nós não podemos dormir, nós não podemos ficar desatento, desapercebido quanto à sua volta. Os sinais estão aí e nós devemos manter uma vida de santidade, de adoração, de louvor ao nosso Deus, fazendo a sua obra. Isso é manter as lâmpadas acesas. Isso é ter reserva e não deixar que as lâmpadas das nossas vidas, da esperança, da volta de Jesus estejam apagadas. Porque nós não queremos ouvir que o Senhor está às portas. Ele chegou
Pois o texto diz aqui, mas à meia-noite ouviu-se um clamor, aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. E aquelas 5 loucas não tinham mais azeite, e as suas lamparinas estavam apagadas. E só entrou aquelas que estavam com as suas lâmpadas acesas. Porque à medida que aquelas lâmpadas fossem se apagando, elas colocavam mais azeite nas lamparinas. Coloque mais azeite na sua vida espiritual, buscando o Senhor, vivendo uma vida de adoração, de louvor, para a glória do Senhor nosso Deus. E outro texto fala sobre os talentos. O Senhor ia fazer uma viagem, então ele chamou 3 servos e distribuiu os talentos. A um ele deu 5 talentos, a outro ele deu 2 talentos e a outro ele deu somente 1. Mas esses talentos, embora pareça ser uma quantidade pequena, eles tinham uma valia muito grande em dinheiro. Era muita coisa que eles tinham recebido. E aquele senhor foi fazer uma viagem, ficou um bom tempo fora, mas ele iria voltar. Esse Senhor, este homem, ele é Jesus, que foi preparar um lugar para nós, mas ele distribuiu dons para os seus servos, que somos nós, seus discípulos, seus seguidores, os que receberam como Senhor e Salvador. Jesus, ele disse para os seus discípulos que não os deixaria órfãos, mas enviaria o Espírito Santo para que estivesse com eles, capacitasse-os e desse habilidade para eles, dar continuidade àquilo que Jesus começou, pregando o Evangelho, anunciando a salvação. E hoje, ele requer de mim e ele requer de você, além da vigilância, de uma vida firme com Deus, usar as habilidades que ele tem nos dado. A capacitação para pregar o Evangelho. Quando esse homem distribuiu os talentos, a Bíblia diz que ele distribuiu segundo a capacidade de cada um deles. Nós não podemos excusar, não podemos virar as costas para Deus e dizer, Senhor, eu sou tímido demais, eu não tenho capacidade para isso. Você tem, nós temos sim, porque essa capacidade foi dada pelo Espírito Santo. A Bíblia diz que Deus não nos deu espírito de medo, de covardia, mas de fortaleza, de poder, de moderação, de amor. E esse amor está em nossos corações. E Deus quer que nós usemos para o seu reino. A Bíblia diz que o que recebeu 5, negociou mais 5, o que recebeu 2, negociou mais 2, mas o que tinha recebido 1, ele pegou e enterrou na terra, porque ficou com medo de usar a capacidade que Deus tinha dado para ele. Isso ficou muito mal. Aos que negociaram e duplicaram os talentos, ele diz, servo bom e fiel, no pouco fosse fiel, no muito te colocarei, entra no gozo do seu Senhor. Ele disse isso para que granjeou 5 e outro que granjeou mais 2, ou negociou mais 2. Mas para esse a palavra foi outra. Foi triste o que ele ouviu aqui da parte do Senhor. Ele diz assim, que ele deveria ter dado aos banqueiros. Porque assim Jesus, aqui o Senhor, na verdade, que representa Jesus, teria recebido com juros. A palavra aqui que ele diz assim, mau e negligente servo. Porque ele dizia que o Senhor era um Senhor duro, que ceifas onde não semeaste e ajunta
onde não espalhasse. Mas ele, nem aos banqueiros ele fez isso. E a palavra do Senhor diz: mau e negligente servo. Aleluia. Mau. Tira, pois, o talento desse homem e dá àquele que tem 10 talentos. Você já pensou, Senhor Jesus, pegar, tirar o que ele te deu e dar para outro, sendo que você deveria ter feito segundo a capacidade que ele te deu? Então, vamos pensar, Jesus está voltando. Como está a nossa vida espiritual? O que nós estamos fazendo com os talentos que o Senhor tem nos dado? Olha só o que aconteceu. O Senhor diz: lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. Eu tenho certeza que você não quer ouvir isso do Senhor. Então, comece a trabalhar. Comece a encher do Espírito do Senhor através da meditação da palavra, através da oração. Use dessa tecnologia na internet, através do WhatsApp, YouTube, Instagram e tantas outras ferramentas que estão à disposição. Mas não fique parado. Não deixe o seu talento enterrado. Use o seu talento. Use a presença do Espírito Santo, os dons do Espírito Santo. E eu tenho certeza que muitas vidas vão ser alcançadas. E naquele dia você ouvirá: servo bom e fiel, no pouco fosse fiel, e no muito te colocarei. E Deus será honrado por sua vida, pelo teu trabalho, pela vida de santidade, de intimidade, de graça diante de Deus. Eu quero orar por você nessa hora. Amado Deus, eterno Pai, em nome de Jesus, acabamos de ouvir a tua palavra, Senhor, por meio da exposição dessas 2 parábolas. Senhor, tenha misericórdia de nós, tenha misericórdia do meu irmão, da minha irmã, que talvez está parada sem fazer nada, sendo que o Senhor já deu capacitação, capacidade, habilidades para ser usado no teu reino. E isso está enterrado, mas nesta hora, que ela possa desenterrar esses talentos, e o teu Espírito possa trazer na memória, na lembrança, tudo aquilo que o Senhor já fez por essa vida, e tudo aquilo que o Senhor ainda quer fazer através dessa vida. E o seu nome, Senhor, será glorificado. Não deixe que essa pessoa fique na inutilidade, na improdutividade, na ociosidade da sua vida, para com o seu reino, mas que ela desperte o dom que há nela, para fazer o Evangelho de Cristo chegar a muitas vidas que ainda não conhecem a Jesus. Dê graça nessa hora, Senhor. Abençoa essa vida, essa casa. E aqueles que estão nos ouvindo que ainda não conhecem o Evangelho de Cristo, que possa receber a Cristo agora e possa participar desse reino glorioso, maravilhoso, cheio de poder, de graça, de cura libertadora, de transformação, e junto conosco possa um dia, na volta do Senhor Jesus, entrar para o seu reino de glória. E quando for o dia de prestação de conta, ele possa ouvir estas palavras de Jesus no seu reino: servo bom e fiel, no pouco fosses fiel, no muito te colocarei. Entra no gozo do seu Senhor. Aleluia. E todos nós estaremos lá na glória, louvando o Senhor. Um grande banquete será posto, aleluia, e Jesus estará ali na ponta da mesa, alegre, feliz, ceando com cada um de nós. Em Apocalipse capítulo número 3, versículo 20, Jesus está dizendo assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa
e cearei com ele, e ele ceará comigo. Que esse dia, e que nesse dia, possa estar eu, possa estar você, todos nós, nesse grande banquete, glorificando o nome de Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde todos os dias da sua vida. E você e cada um de nós, nunca nos esqueçamos que temos que viver uma vida cheia, plena do Espírito Santo e também cumprir para com os compromissos do Evangelho de Cristo, porque nós temos capacidade dada pelo Senhor para dar continuidade à sua obra até que um dia ele venha buscar a sua igreja. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.